A pergunta que eu tenho a fazer é: o que fomos obrigados a fazer devido à pandemia? Nos afastarmos uns dos outros e nos isolarmos, uso de máscaras, home office ou teletrabalho, ensino remoto, EAD. Para a professora Sandra Cristina Lima, da Rede Municipal de Ensino Infantil de São Paulo, fomos forçados a muito mais que isso. Nós fomos obrigados a nos sentir. Eu peço a atenção de todos para a profunda reflexão que nos traz a professora e diretora Sandra Lima, da EMEI Carlos de Laé. Professora Sandra, muito obrigado pela sua presença, participação aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Aproveite, esse espaço é todo seu. Muito obrigada, Lori. Eu fico muito feliz, muito honrada de participar com vocês, né? Agradeço a Regiane, o Hamilton, a Joyce, foram muito carinhosos comigo. Peço licença para entrar no espaço, né? Que é de vocês e que é nosso, né? A educação é nossa. E vou ler um textinho que eu fiz pensando nesse tempo de pandemia. O texto que eu fiz, ele tem como tema: quando fomos obrigados a nos sentir. E eu acrescentei um pouco, ou quem sabe, apenas um ponto de vista. No mês de março, tudo mudou. A pandemia do coronavírus chegou com força no Brasil. A escola parou, o restaurante fechou, a academia se desmobilizou. As atividades escolares passaram ao ambiente remoto. Professores se tornaram youtubers. Mães, pais, irmãos, instrutores das atividades, organizadores do ambiente virtual. Aqueles que nunca cozinharam começaram a se interessar por vídeos que ensinam a cozinhar. E também aquelas receitas encontradas pela internet. Com os restaurantes fechados, a realização das receitas se tornaram uma forma de ocupação da mente, e seus feitos deram lugar a bons ganhos de peso. Os que se recusaram a adentrar nesse universo da gastronomia doméstica, restou os serviços em delivery, ou melhor, no bom português, as entregas feitas em casa. Somado a isso, sem poder ir às academias, aumentaram as compras de livros, a visualização de lives feitas por grandes artistas, jogos de videogame e as crianças, o uso de tablets e celulares se intensificou. As crianças ficaram com suas famílias, com suas mães, pais, tias, tios, avós e avós, que tiveram seus contratos de trabalho suspensos. A rotina da casa não poderia ficar tão intensa. A casa, que até então só se animava nos finais de semana, passou a ficar acordada todos os dias da semana. A busca por ocupar o tempo em casa deu lugar às brincadeiras, que começaram a fazer parte do dia a dia, também de segunda a sexta-feira. O pai, que trabalhava fora por muito tempo, percebeu que o filho havia crescido e que precisava de sua presença. A mãe, também trabalhadora, se deparou com os serviços domésticos, que deveriam ser divididos e organizados para que tanto mãe quanto pai pudessem dar conta do teletrabalho, da casa e dos filhos. No teletrabalho, aconteceram coisas inusitadas. Por vezes, a criança chorava na hora da reunião com o patrão. Meu Deus, como a empresa vai considerar isso? Outras vezes, alguém aparecia ao fundo numa ação nada habitual ao dia a dia do trabalho, que muitas vezes desconsidera o que ocorre nas casas. Ações domésticas, pessoas com roupas mais à vontade, falas no meio de uma reunião, ocasionada pelo descuido com o microfone ligado, enfim, situações que geraram medo, apreensão, desespero, insegurança e, por que não, descontração. Estes foram alguns dos sentimentos e sensações que muitos de nós sentimos. A escola teve que se reinventar. Os funcionários da equipe administrativa, fora do quadro de risco, permaneceram na escola em regime de plantão, de modo a garantir a comunicação com as famílias e as atividades remotas e cotidianas.
Professoras e professores tiveram que aprender novas formas de acessar os estudantes. WhatsApp, Google Sala de Aula, Zoom, YouTube e o canal de televisão. Para garantir a proximidade com as crianças e as famílias, professoras produziram centenas de vídeos, além da comunicação escrita e por meio telefônico. Professoras em seus lares tiveram também que se organizar diante de uma dupla jornada, que se dividiu entre cuidar da família e cumprir com as suas obrigações funcionais. Os profissionais da saúde e da educação tornaram-se heróis. Uns por salvar vidas, outros por serem responsáveis por manter a sanidade de mães e pais dos estudantes. E a frase mais ouvida tem sido: como é que a professora aguenta? Eu só tenho um filho e já não estou suportando. A professora tem 35 alunos e tantas vezes eu a encontro sorrindo dentro da sala de aula. Mas o que mexeu com todo mundo de verdade foi o fato de ter que se sentir. O uso da máscara se tornou obrigatório, a partir do momento que saímos de casa e em algumas situações dentro dela. Tivemos que ficar mais tempo sentindo nosso próprio cheiro. Cheiro que fica concentrado próximo às nossas narinas. Essa questão me fez relacionar esse sentimento com o que estamos vivendo nesse momento e com o que vivemos antes da pandemia. Vivemos um mundo antes da pandemia, voltados para fora. Nossas relações se davam muitas vezes no encontro com o outro, fora das nossas casas. Às vezes, comparando nossas vidas com a dos demais pelas imagens postadas nas redes sociais, indo buscar soluções para as nossas questões, sempre fora. É a escola quem dará educação para o meu filho. Será a ida ao parque e deixar meus filhos brincando nos brinquedos que fará com que ele se sinta feliz nos finais de semana. É levá-lo ao fast food que o deixará feliz, embora não tão bem alimentado. É deixá-lo com a babá ou com a cuidadora que o fará bem cuidado. A vida pós-moderna impõe muitas vezes que a felicidade está atrelada à oferta de possibilidades que são pagáveis. E com isso, esquecemos do quanto o vínculo com o outro se dá pela proximidade. Proximidade esta que se manifesta por meio do diálogo, dos gestos de carinho e atenção, do cuidado por meio da escuta e de estar junto. A pandemia tão temida coloca todas essas questões para que possamos pensar. Com ela, conseguimos mais tempo para dar atenção a nós, à nossa vida, à nossa relação com as pessoas e ao mundo que nos acolhe. Esta é a hora de perceber que temos necessidades fisiológicas, que no nosso dia a dia não damos conta. E quantas vezes deixamos passar a hora de ir ao banheiro, a hora de tomar o café, a hora de almoçar e jantar. Quantas vezes deixamos passar um assunto com um amigo próximo por falta de tempo? Quantas vezes deixamos de perceber que nossas filhas e filhos estão dizendo algo com o seu corpo, seus gestos, e ficamos envolvidos na lógica do não tenho tempo, não posso parar. É tempo de perceber que o vizinho está tão próximo e que nem sempre percebemos que ele existe. E dessa forma, vamos percebendo que assim como nós, ele depende do seu trabalho, mas que assim como muitos de nós, ele também o perdeu. São tempos que nos dizem muito. São tempos de perceber quem somos nós e quem são os outros. E que morando numa mesma casa chamada Terra, é preciso nos solidarizarmos, pois a vida não acaba aqui. E que, embora tenhamos perdido muitas vidas, somos ancestrais de muitos que virão. E para que tenham uma vida melhor, precisamos nos cuidar e cuidar do mundo, para dar continuidade a esse projeto chamado vida. E para que este projeto se concretize, é preciso que continuemos a sentir, a nos sentir, a sentir e estar de verdade com o outro. E para finalizar, eu quero lembrar do grande professor Paulo Freire em sua citação, que diz: "O mundo não é, o mundo está sendo." E concluo dizendo que para que o mundo seja do jeito que queremos, precisamos ser a mudança que queremos ver no mundo, como já disse o grande Dalai Lama.
Sandra Lima, que prazer. Sandra, você fala de que escola? Eu falo da EMEI Carlos de Laé, uma escola municipal de educação infantil da Prefeitura de São Paulo, que fica ali na região do Campo Limpo, pertinho da estação Vila das Belezas. Que maravilha, que prazer ter você conosco nessa edição do Quarentena. Sandra, eu acho que tudo aquilo que eu perguntaria para você, você trouxe para a gente com uma riqueza impressionante de detalhes. Você passou a limpo os sentimentos, uma série de aspectos, né, de sensações, de reflexões que todo mundo, em maior ou menor grau, sentiu e está sentindo nesse momento de quarentena. Então, o que eu queria te perguntar? Eu queria saber agora como é que uma diretora, né, uma gestora, que tem ali, né, nas mãos também a condução, claro que com outras pessoas, né, mas gerindo pessoas, gostaria de falar para a gente dos desafios que é para uma diretora, especialmente de uma escola que cuida de um público infantil, e que a vontade dessas crianças de estarem de novo, né, de estarem na escola, de retomarem aquela rotina tão especial para elas. Como é que fica, Sandra? Qual é o papel desse gestor nesses cuidados, né, de apoiar a família e de fazer com que esses alunos consigam esperar um pouco mais até o momento da volta? Então, Regiane, é bem interessante sua pergunta. Eu acho que se fosse para falar, eu ficaria aqui a tarde inteira, mas eu vou resumir em 3 palavras, né? Eu acho que no começo da pandemia foi um susto, logo em seguida foi uma respiração, né? Foi importante respirar. E em terceiro, eu vou falar de acolhida, né? Eu acho que a palavra acolhida, eu acho que ela abraça o susto, a respiração, e nesse momento eu acho que o que fez com que eu me sentisse forte e conseguisse lidar com a equipe, né, que eu trabalho com a equipe de professores, eu trabalho com a equipe de apoio, né, como a gente chama na Prefeitura de São Paulo, a gente lidar com as crianças e também com as famílias, a gente teve que ter esse olhar de acolhida e de escuta, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante nesse momento. Perfeito, Sandra. Sandra, você sabe que nós temos aqui no nosso público muitos professores, né, que acumulam, que trabalham na prefeitura, no estado, mas também na prefeitura. Nós temos colegas nossos que também trabalham em EMEI, né, e, portanto, vem a sua fala reconhecimento. A Elizabeth Guise diz o seguinte, que ela se reconheceu no seu poema. Você fez um passeio tão incrível, Sandra. Eu não sei se quem escreve tem a dimensão, mas quem lê, né, e quem ouve com cuidado aquilo que você trouxe no seu texto tão rico, consegue perceber que é um tipo de texto autoinstrucional, é um tipo de texto que pode ser trabalhado em todos os componentes, ou com todos os componentes curriculares. Parabéns pela riqueza, e parabéns por finalizar com citações de pessoas tão importantes, tão contemporâneas, né, e tão importantes para a gente, né? Cada qual fizeram o seu papel no seu tempo, mas o quanto contribuem com a gente, especialmente no momento em que a gente tem que refletir melhor o nosso lugar no mundo. Eu queria, então, te agradecer por trazer dentro do seu texto Gandhi, Paulo Freire, e queria que você, então, mandasse uma mensagem de reflexão, ou, né, de positividade, enfim, para todo mundo que nos assiste, especialmente aos colegas, né, das escolas das EMEIs, né, que estão nos assistindo. Tá certo. Primeiro eu vou falar que tudo passa, né, e que, embora a gente esteja ainda vivendo um momento bem delicado, ninguém passa por nós, né, e a gente precisa acreditar nisso, né, como eu falei no texto, existem crianças aí que precisam de nós, do nosso ânimo, da nossa esperança para continuar. E é nisso que eu acredito. Agradeço imensamente a Giane e a todos da equipe, em especial o Lorival, que é uma pessoa muito especial, né? E vamos fez essa ponte. Aos professores também, o meu abraço, o meu gesto de carinho, porque somos guerreiros e guerreiras. Somos guerreiros e guerreiras. Muito obrigada, Sandra. Espero que você esteja conosco em outros encontros, que você, né, depois aprecie todas as manifestações de carinho que você recebeu. Muitas pessoas dizendo que se reconheceram
e prestando respeito a você pelo texto incrível que você trouxe para a gente, Sandra. Foi um prazer te conhecer, está sendo um prazer te conhecer e que a gente possa se encontrar em outros momentos também. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço.